Em meio às fazendas históricas no interior de São Paulo, uma se destaca não só pela sua arquitetura imponente e pelo seu passado nobre, mas também pelas histórias sombrias de traições e mortes trágicas de escravos. Na Fazenda Grão-Mogol, as almas atormentadas do barão e de seus escravos vagam por lá sem descanso. Aqueles que visitaram o casarão dizem ter sentido uma energia muito ruim, como se tivesse algo maligno no local. Sejam bem-vindos ao canal. Como vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz sobre o casarão Afonso Sardinha, para comemorar essa sexta-feira 13, eu resolvi trazer mais um local histórico e assombrado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já deixa um like e um comentário para ajudar o meu trabalho. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, se inscreva logo e ative o sininho de notificações. Agora chega de enrolação e vambora começar esse vídeo. A Fazenda Grão-Mogol, em Rio Claro, no interior de São Paulo, foi lar de um dos personagens mais polêmicos do século XIX, o Barão de Grão-Mogol. Mas antes de falarmos da fazenda, precisamos entender quem foi esse barão. Walter Martins Pereira nasceu em 13 de novembro de 1826 na Fazenda Santo Antônio, em Itacambira, em Minas Gerais. Nessa época, Itacambira fazia parte do Arraial de Grão-Mogol. Walter era um comerciante de pedras preciosas, muito rico e influente. Ele era proprietário de uma grande fazenda em Minas Gerais, onde ele viveu com sua família por 50 anos. Walter era coronel da Guarda Nacional e, em 1865, organizou um grupo de voluntários da pátria para combater na Guerra do Paraguai. Como recompensa pelos seus esforços na guerra, em 17 de setembro de 1873, Walter ganhou o título de Barão de Grão-Mogol por um decreto imperial, sendo o primeiro e único Barão de Grão-Mogol. Em 1876, Walter adquiriu do London and Brazilian Bank a Fazenda Angélica, localizada em Ajapi, distrito do município de Rio Claro, no estado de São Paulo. A Fazenda Angélica pertencia ao senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, mais conhecido como Senador Vergueiro, que batizou a fazenda com o nome de sua esposa Angélica. Após o falecimento do senador Vergueiro em 1859, a Fazenda Angélica foi herdada pelos seus filhos, que não souberam administrar, e a propriedade foi tomada pelo London and Brazilian Bank. Após adquirir a Fazenda Angélica em 1876, o Barão de Grão-Mogol se muda com sua esposa e filhos para a fazenda. A família morava na sede, que era uma casa menor e que está de pé até hoje. A atividade principal da fazenda era a plantação de cana-de-açúcar, mas o barão decidiu começar o cultivo de café e torná-la a atividade principal. Para vocês terem noção do tamanho dessa fazenda, ela era tão grande que passava uma ferrovia por ela para transporte dos grãos de café. O Barão de Grão-Mogol mandou construir uma nova sede, maior e mais elegante. Para a construção desse novo casarão, foi utilizada mão de obra de 80 escravos mineiros e baianos. Na época, esse casarão foi considerado uma construção progressista para São Paulo, porque estava sendo utilizada alvenaria de pedra e taipa na construção, algo que não era muito comum naquela época. O Barão de Grão-Mogol mandou construir um sótão no casarão, o que era considerado um marco para a arquitetura. Em 1883, a nova sede ficou pronta, e o barão renomeou a fazenda para a Fazenda Grão-Mogol. É dito que o Barão de Grão-Mogol era um homem muito culto, considerado um homem à frente do seu tempo. Ele teria contribuído muito para a política de São Paulo, sendo eleito presidente da Câmara Municipal de Rio Claro entre os anos de 1887 e 1890. O barão era casado com sua prima, a baronesa Emília de Sá Pereira Martins, e juntos tiveram 3 filhos, a Matilde, a Orlinda e o Sérgio. Entretanto, a Matilde sofria de problemas mentais e ela passou a maior parte da sua vida internada no Hospício Nacional de Alienados da capital federal no Rio de Janeiro, onde viveu até falecer. Em 1888, antes da Lei Áurea entrar em vigor, o barão passou a ser um abolicionista e muitos dos seus escravos libertos
optaram por continuar trabalhando para ele. Inclusive, no período que foi presidente da Câmara, o barão instituiu o Livro de Ouro, no qual ele registrava o nome dos coronéis que libertavam seus escravos. Agora nós vamos falar sobre a personalidade do Barão de Grão-Mogol, que é um pouco controverso e você vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. A história conta que o Barão de Grão-Mogol era um homem muito cruel com seus escravos. Ele os castigava fisicamente e ordenava que o seu capataz, o homem chamado Brás, tirasse a vida deles. Esse homem chamado Brás castigava fisicamente aqueles que tentavam fugir. Depois os levava até o rio que passava dentro da fazenda. Amarrava uma pedra no pescoço dos escravos e os atirava no rio para que se afogassem. Na época, esse rio era bem fundo, mas hoje em dia ele é só uma nascente. E aqueles escravos que eram considerados velhos demais para o trabalho tinham suas vidas ceifadas da mesma forma. Diz a lenda que esse Brás teve um remorso muito grande antes de morrer, por conta das maldades que ele fazia com os escravos, e que ele não passava perto do rio, porque, segundo ele conseguia escutar os gritos, choros e lamentos dos escravos que ele tirou a vida. Dizem que o espírito desse Brás ficou preso ao local e vaga por lá até os dias de hoje. Voltando a falar do barão, é dito que ele era um homem mulherengo, traía a baronesa com várias mulheres e que também a tratava muito mal. Dizem que ele teve cerca de 71 filhos. Há relatos de que o barão violava suas escravas mulheres e que ele teria tido cerca de 50 filhos só com suas escravas. E o restante dos filhos eram com outras mulheres, com exceção dos 3 filhos que ele teve em seu casamento com a baronesa. Existe a lenda de que a baronesa teria descoberto uma relação extraconjugal do barão com uma de suas escravas. Ela descobriu que o barão havia se apaixonado por essa escrava que era bem mais jovem e que ela também teria se apaixonado por ele. Essa escrava acabou engravidando do barão e, quando a baronesa descobriu, ordenou que o Brás tirasse a vida da escrava. O barão teria descoberto esse pedido da baronesa e a aprisionou no sótão do casarão por 7 anos. Em nenhuma das fontes é dito se de fato o capataz conseguiu tirar a vida da escrava ou não. De acordo com a lenda, a baronesa surtou depois de muitos anos e se jogou da janela do sótão. Embora não tenha provas de que ela realmente tenha ficado presa no sótão por 7 anos, não é verdade que ela teria tirado a sua própria vida pulando da janela do sótão. Porque quando o barão adoece, em seu leito de morte, ele implora pelo perdão da baronesa, por tê-la aprisionado e por tê-la traído com tantas mulheres. Mas a baronesa não aceitou o pedido de forma alguma, por mais que ele tenha implorado antes de morrer. Em 15 de dezembro de 1890, o Barão de Grão-Mogol falece dentro dos seus aposentos no casarão, aos 65 anos de idade. E quando o barão faleceu, ele ainda estava atuando como presidente da Câmara Municipal de Rio Claro. O Barão de Grão-Mogol viveu na fazenda por cerca de 15 anos. Em nenhuma das fontes é dito a causa da morte, então se você souber dessa informação, deixa aí para mim nos comentários. Dizem que após a morte do barão, a baronesa teve alguns problemas mentais e alguns chegam a dizer que ela ficou louca. No testamento deixado pelo barão, ele deixou parte de sua herança para 17 filhos que ele teve fora do casamento, sendo que desses 17, 4 eram de um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Amélia do Vale. O barão também deixou parte de seus bens para seus funcionários, aqueles que tinham sido seus escravos. O barão foi sepultado no cemitério São João Batista, até que na década de 20, uma de suas netas descobriu uma carta deixada pelo barão, no qual ele desejava ser enterrado no cemitério da fazenda junto com seus escravos. A neta atendeu o pedido do avô e enviou seus restos mortais para serem sepultados na fazenda Grão-Mogol. O túmulo está no cemitério da fazenda até hoje, mas os restos mortais do barão não. E não é informado em nenhuma das fontes o que teria acontecido com os restos mortais do barão. Sobre esse cemitério na fazenda, é dito que, devido a um surto de varíola na região em 1870, bem antes do barão comprar a propriedade, não era possível levar os corpos para serem enterrados no cemitério da cidade. Então foi autorizada a construção de um cemitério dentro da Fazenda Angélica. Dizem que esse cemitério antigamente era sinalizado com cruzes de madeira.
mas devido ao abandono, foi coberto pelos canaviais. Uma curiosidade é que a fazenda Grão-Mogol está localizada no bairro chamado Mata Negra. Diz a lenda que o local recebeu esse nome por conta das escravas que eram mortas e enterradas lá. Outros dizem que essa história é mentira, que na verdade o local recebeu esse nome por conta da vegetação densa e escura. Pessoas que moram próximo à fazenda dizem que não gostam de passar próximo ao local onde ficava aquele tal rio, porque dizem sentir uma energia muito ruim. Como eu disse, hoje é apenas uma nascente, mas naquela época era um rio bem fundo. Algumas pessoas chegaram a relatar ter ouvido choro, grito e até mesmo barulho de como se alguém tivesse ali se afogando. Já outros dizem ter visto sombras e vultos mesmo durante o dia. Outro local da fazenda que dizem ter bastante atividade sobrenatural é o cemitério onde está o túmulo do barão. Há relatos de pessoas que presenciaram pedras caindo de forma inexplicável no túmulo do barão, e também aquelas pessoas que foram visitar o túmulo do barão e que sentiram uma energia tão negativa que passaram mal. O casarão foi tombado pelo Conde Peat em 1984 e, apesar de ser um patrimônio histórico, o local está em mau estado de conservação. A família Rossi, que atualmente é dona da fazenda Grão-Mogol, tenta conseguir recursos com o governo para fazer a restauração do casarão. A gente sabe que quando uma propriedade vira um patrimônio histórico, esse processo de restauração ele fica mais burocrático. Para fazer a restauração do local, você precisa tanto de autorização do governo quanto de uma verba. A última reportagem que eu li a respeito da tentativa de restauração do casarão é de 2020. Então, se você mora próximo ao casarão ou tem qualquer notícia atualizada, por favor, deixa aí para mim nos comentários. Você pode visitar o casarão sim, mas você precisa pedir uma autorização com antecedência à família Rossi. E infelizmente você não poderá visitar a parte interna por conta do risco. Você só poderá visitar a parte externa do casarão. E essa história me lembra muito o casarão Afonso Sardinha, que também fica em São Paulo e que não é possível visitar a parte interna do casarão por conta do risco de desabamento. Eu vou deixar o link do vídeo do casarão Afonso Sardinha no primeiro comentário fixado para que você possa assistir depois. No ano de 2021, o túmulo do Barão de Grão-Mogol foi violado por vândalos, que além de quebrar o túmulo, ainda cavaram um enorme buraco, provavelmente procurando por algum bem material. Os descendentes do barão afirmam que essa história dele ser cruel com os escravos não passa de lenda, que na verdade ele era um homem muito bondoso com seus escravos. O que de fato chega a fazer um pouco de sentido, porque se ele realmente era tão cruel, por que os escravos optaram a continuar como seus funcionários após a abolição da escravatura? E por que o barão assumiria a causa abolicionista e ainda deixaria parte de sua herança para esses escravos que depois se tornaram seus funcionários? Será que aquele capataz Brás maltratava e tirava a vida dos escravos com a permissão do barão? Ou ele fazia tudo aquilo por conta própria? Enfim, fica o questionamento. Infelizmente, são perguntas que vão permanecer sem respostas. Seja verdade ou lenda, a fazenda Grão-Mogol continua atraindo curiosos e caçadores de fantasmas. E você? Teria coragem de visitar a fazenda Grão-Mogol? Você acredita que essas histórias de assombração são verdadeiras ou que tudo não passa de fruto da imaginação de quem visitou o local? Comenta aí embaixo pra mim. Verifique se você já deixou um like e se inscreveu no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.